Amei a Jacó, porém odiei a Esaú. Romanos 9, verso 13. Não sou capaz de explicar os mistérios da predestinação de Deus. Não sei por que Deus escolheu certas pessoas para serem seu povo antes da fundação do mundo. O homem que pensa que compreende o propósito da predestinação de Deus demonstra que ele conhece bem pouco a esse respeito. A predestinação de Deus tem sido discutida desde os primeiros dias do cristianismo, mas não é através de argumentação que entenderemos o profundo ensino de que Deus de fato escolheu um povo para si. Tentarei me ater ao ensino da palavra de Deus. Erramos quando nos desviamos do que Deus ensina em sua palavra. Devemos crer no que Deus nos ensina. Não devemos acrescentar ao que Ele nos revelou em sua palavra. Quero explicar a grande doutrina da soberania de Deus, segundo as Escrituras. Posso fazer isso somente pela ajuda do Espírito Santo. Vou dizer-lhes o que a Bíblia ensina a respeito do fato de que Deus escolheu alguns para serem salvos e que Ele deixou outros para enfrentarem a punição de seus pecados. Encontramos esse fato em nosso texto. Amei Jacó, porém odiei a Esaú. Este é um texto assustador. Muitos não gostam da palavra aborrecer ou odiar. As pessoas dizem que o significado desta palavra é amar com menos intensidade. A Bíblia usa a palavra odiei. Eu também usarei essa palavra. Deus amava Jacó, Deus não amava Esaú. Deus abençoou Jacó, Ele não abençoou Esaú da mesma maneira. Deus escolheu Jacó e não escolheu a Esaú. A misericórdia de Deus estava em Jacó. Deus permitiu que Esaú prosseguisse em seu caminho pecaminoso. E isso mostra que o texto odiei a Esaú é verdadeiro. Outras pessoas que não gostam desse texto dizem que ele não se refere a Jacó e Esaú. Essas pessoas, numa tentativa tola de se livrarem da dificuldade do texto, tentam dizer que o texto se refere aos filhos de Jacó e o povo de Esaú, aos filhos de Israel e aos filhos de Edom. A própria Bíblia mostra que isso não é correto. Romanos capítulo 9, versículos 11 e 12 dizem: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, o maior servirá ao menor. Este versículo refere-se a Jacó e Esaú. Ele não refere às nações de Israel e de Edom. O texto significa justamente o que diz: amei Jacó, porém odiei Esaú. Não devemos tentar alterar a palavra de Deus. Devemos aceitá-la como ela é e pedir a Deus que nos dê graça para entendê-la. Não podemos reduzir a verdade de Deus até o nosso fraco entendimento. Devemos pedir a Deus que nos ajude a nos elevar mais e mais em nosso entendimento da verdade divina. Primeiro, vou tentar provar a vocês que o nosso texto quer dizer exatamente o que está escrito. Em seguida, tentarei responder a pergunta: o que levou Deus a amar Jacó e a odiar Esaú? O ensinamento é que Deus elegeu alguns e não elegeu outros. As pessoas não gostam dessa doutrina da eleição. Acaso não é um fato de que Deus tem elegido alguns? Pergunte a alguém que não gosta dessa doutrina por que um homem é convertido e o outro não é convertido. Ele responderá que o Espírito Santo estava operando no coração do homem que se converteu. Portanto, até o homem que diz não gostar da doutrina da eleição admite que Deus trata certos homens de maneira diferente do que Ele trata com os outros. É um fato que as pessoas são diferentes porque Deus as fez diferentes. Deus trata as pessoas de formas diferentes na vida diária. Ele faz um homem rico e outro pobre. Ele faz um homem inteligente e o outro incapaz de ler um livro. Eleição também é um fato. Em matéria de religião, Deus dá a um homem mais do que dá a outro. Ele dá a um homem oportunidade de ouvir a sua palavra. A outro homem, Ele não dá essa oportunidade. Deus deu-me pais que me ensinaram sobre a sua pessoa. Muitas pessoas não têm pais que as ensinem a respeito de Deus. Quando fiquei adulto, Deus me colocou em situação onde fui guardado do pecado. Outras pessoas são colocadas em locais onde existe muita tentação e elas pecam. Alguns ouvem a palavra de Deus pregada poderosamente, outros nem sequer jamais ouviram a palavra de Deus. Podemos ir mais longe ainda. 2 homens podem ouvir o Evangelho. Deus opera no coração de um deles, porém não opera no coração do outro. As pessoas que não creem no Evangelho quando ouvem, não têm desculpa. No entanto, Deus opera tão poderosamente nos corações de alguns que eles não podem resistir.
Essas pessoas prostram-se aos pés de Deus e o chamam meu Salvador e Senhor. Elas creem e são salvas pela graça de Deus. Entretanto, Deus é justo quando condena os homens incrédulos. É pecado rejeitar o Evangelho de Deus. Essas coisas são fatos. Temos que crer nos fatos. Uma verdade que não pode ser contestada deve ser acreditada. E o fato incontestável é que Deus trata diferenciadamente a uns do que a outros. Não preciso pedir desculpas por Deus. Deus explicará sua própria verdade e seus caminhos. Mesmo se não gostarem do fato, é verdade inalterável que Deus amou Jacó, porém odiou Esaú. Sugiro que leiam na Bíblia sobre a vida de Jacó. Vocês verão que Deus manifestou seu amor por Jacó desde que deixou a casa do seu pai até o fim da sua vida. Jacó não tinha viajado muito longe após ter deixado sua casa, quando começou a se sentir cansado. Ele deitou-se ao relento, repousando sua cabeça sobre uma pedra e dormiu. Deus apareceu a ele em um sonho enquanto dormia. Jacó viu uma escada. A parte inferior da escada estava apoiada na terra e o topo alcançava o céu. Anjos desciam e subiam pela escada. Jacó acordou e seguiu viagem até o seu tio Labão. Labão tentou trapacear Jacó, mas Deus estava com Jacó e não permitiu que Labão lhe fizesse mal. Deus fez com que Jacó ficasse rico, enquanto que Labão tentou mantê-lo pobre. Deus disse a Labão em sonho que ele não tratasse Jacó injustamente. Ainda mais tarde, 2 dos filhos de Jacó cometeram assassinato em Siquém. Jacó ficou com medo que o povo de Siquém tentasse matá-lo. E em 1 Crônicas 16:22 diz: não toqueis os meus ungidos e aos meus profetas não faças mal. Portanto, o povo de Siquém não tivera permissão de matar Jacó. Quando houve uma fome na nação e não havia mais comida, Deus enviou José, filho de Jacó, ao Egito. José foi capacitado a prover trigo ao seu pai e a seus irmãos. Eles não morreram de fome. O fim da vida de Jacó foi feliz. Ainda vive meu filho José, eu irei e o verei antes que morra, é o que diz Gênesis 45:28. Jacó já tinha perdido as esperanças de rever José. Lágrimas rolaram pelo seu velho rosto quando ele abraçou José. E a Jacó foi concedido ver a Faraó, o poderoso rei do Egito. E a Bíblia diz: e Jacó abençoou a Faraó. Gênesis 47:10. No final, Jacó morreu com toda a sua família ao seu redor. Poderíamos duvidar de que Deus amou Jacó? Há ainda o fato de que Deus também não amou Esaú. Deus permitiu que Esaú se tornasse o pai de príncipes, contudo, ele não abençoou seus descendentes. Edom pereceu e nenhum descendente de Esaú pôde ser encontrado. O povo de Esaú, os edomitas, tornaram-se escravos no Egito. Os reis de Edom foram obrigados a dar lã a Salomão e aos reis de Israel que o sucederam. Finalmente, o nome de Esaú desapareceu dos livros da história. Isso prova mais uma vez que Deus de fato amou a Jacó, porém não amou a Esaú. Tentarei responder agora a questão: por que Deus amou Jacó e odiou Esaú? É melhor para nós analisarmos uma coisa de cada vez. Primeiro, lhes direi por que Deus amou Jacó. Depois, direi por que odiou Esaú. Muitos não entendem essa questão. Isso é porque essas pessoas tentam usar a mesma razão tanto para os eleitos como para os não eleitos. Não é possível usarmos o mesmo motivo para as duas coisas. Tomarei uma por vez. Iremos à palavra de Deus para nos ensinar e assim não estaremos caindo em erro. Por que Deus amou Jacó? Vou à palavra de Deus para responder a pergunta. Não foi porque havia algo de bom em Jacó que Deus o amou. A Bíblia nos diz em Romanos 9:11 que a razão de Deus ter amado Jacó foi a sua graça soberana. Jacó não tinha nada em si que fizesse com que Deus o amasse. Havia de tudo em Jacó que poderia fazer com que Deus o odiasse tanto quanto ele odiou Esaú. Foi a graça infinita de Deus que o fez escolher e amar Jacó. Examinemos que tipo de homem que era Jacó. Seu caráter não era bom. Estava sempre tentando ganhar vantagem numa barganha. Até em Betel, onde Deus o abençoou, Jacó barganhou. Você certamente se lembra o que aconteceu em Betel. Jacó deitou-se para dormir e teve uma visão de anjos subindo e descendo em uma escada entre o céu e a terra. Quando acordou, ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia, como está em Gênesis 28:16. Jacó teve medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Gênesis 28:17. Então Deus me falou: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado,
te darei a ti e a tua semente. Gênesis 28:13. Deus nada falou sobre o que Jacó havia de fazer. Deus disse: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra. Gênesis 28:15. Deus falou face a face com Jacó. Contudo, mesmo após esta maravilhosa experiência, Jacó tentou fazer uma barganha com Deus. Jacó disse: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, o Senhor será o meu Deus. Gênesis 28:20-21. Como pode um homem que teve tal visão e recebeu tais promessas querer barganhar com Deus? Será que Jacó estava com medo de que Deus não mantivesse sua promessa? Em segundo lugar, a vida de Jacó com Labão foi muito infeliz. Tanto Jacó como Labão eram gananciosos. Ao invés de confiar em Deus, Jacó usou de meios astuciosos para enriquecer-se. Nós nos sentimos incomodados quando lemos sobre a maneira que Jacó viveu e as coisas que ele fez. Então surge a mudança na vida de Jacó. Está escrito que ele lutou com Deus. Na realidade, as escrituras dizem que Deus lutou com Jacó. Jacó tinha deixado Labão e estava a caminho de casa. Ele temia encontrar seu irmão Esaú. Jacó devia ir na frente da sua família e encontrar seu irmão corajosamente, confiando que Deus o guardaria a salvo. Em vez disso, ele foi um covarde e enviou outro na frente para levar presentes a Esaú, que estava vindo ao seu encontro. Ele em seguida enviou sua família na frente e ele ficou na retaguarda. Esaú era o irmão mais velho de Jacó. Deus havia dito: o mais velho servirá ao mais novo. Entretanto, Jacó não deu crédito a essa promessa. À noite, Jacó foi ao ribeiro de Jaboque. Foi lá que Deus lutou com Jacó. E Jacó, porém, ficou só. Lutou com ele um varão até que a alva subia. Gênesis 32:24. Deus lutou corporalmente com Jacó para mostrar-lhe o quão pecador e enganador ele era. Jacó era tão forte que ele não pôde ser derrotado até que o anjo lhe tocou e ele ficou manco. Jacó sentiu então sua fraqueza. Ele estava manco. Ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Gênesis 32:26. Deus mostrou a Jacó que ele não tinha força própria. Jacó era agora um homem humilde. Deus o abençoou. Por isso Deus agora chamou-lhe de Israel, que quer dizer um príncipe com Deus. Mesmo após essa experiência, havia muita incredulidade na vida de Jacó. Devemos olhar em nossas próprias vidas e perguntar a nós mesmos se somos melhores do que Jacó. Se somos duros com Jacó, devemos ser duros com nós mesmos. Jacó estava sempre querendo viver por vista, não confiando nas promessas de Deus. Somos nós como Jacó? Se estou certo a respeito do tipo de pessoa que Jacó foi, não havia nada nele que fizesse com que Deus o amasse. A graça de Deus é a única razão por que Deus amou Jacó. Deus compadece-se de quem quer, diz Romanos 9:18. A única razão pela qual podemos ser salvos é somente através da graça soberana de Deus. Deus é misericordioso e sua vontade é toda poderosa, portanto, podemos ter esperança de salvação. Este ensinamento se encontra no relato sobre Jacó e em muitas outras passagens da palavra de Deus. Segure firme este ensinamento e nunca o deixe escapar. A próxima inquirição é: por que Deus odiou Esaú? Esta é uma questão bem diferente da primeira. É necessária uma resposta bem diferente. Por que Deus odeia alguém? Todo homem merece ser odiado por Deus. Há pessoas que dizem que foi por causa da sua soberania que Deus odiou Esaú. Não penso ser essa a resposta correta. Não penso que Deus criou o homem com a intenção de condená-lo. Não posso crer que isso seja verdade sobre o Deus cujas misericórdias duram para sempre. Se Deus trata severamente qualquer homem, é porque este homem merece tal tratamento. Não haverá nenhuma alma no inferno que poderá dizer a Deus que ele a tratou mais severamente do que ela merecia. Toda alma perdida irá culpar-se a si mesma. Ela saberá que foram suas próprias obras malignas que a levaram ao inferno. É caso de justiça se Deus tiver de condenar um homem. Observemos que tipo de homem era Esaú. Algumas pessoas perguntam se Esaú mereceu ser rejeitado. Sim, mereceu. O caráter de Esaú prova que ele mereceu a rejeição. Esaú perdeu seu direito à primogenitura. Ele o vendeu por um guisado de lentilhas. Esaú não iria culpar Deus pela perda da sua primogenitura. Ele fez uma barganha com Jacó. Esaú vendeu sua primogenitura por espontânea vontade. Escolheu assim fazer, ninguém o influenciou. Era também o desejo de Deus que Jacó tivesse a primogenitura.
Mas se dissermos que Deus o influenciou, estamos dizendo que ele fez com que Esaú pecasse. Nunca podemos dizer que Deus faz com que um homem peque. Todo homem que perde o céu, como Esaú perdeu sua primogenitura, abandona-o de livre vontade. Deus não recusa dar a vida eterna ao homem. Pelo contrário, o homem não vai a Deus para que receba a vida eterna. O homem permanece pecador porque ele gosta mais do pecado do que das coisas de Deus. A culpa está com o homem, não com Deus. Você, amigo, é escravo do pecado, porém isso é porque não quer ficar livre do pecado que você está gozando. Você nunca vai querer ficar livre do pecado até que Deus opere em seu coração. Quando Deus opera de fato em seu coração, então vai querer ser livre do pecado. Alguém pode dizer, Esaú se arrependeu. Sim, de fato. Mas com que tipo de arrependimento? Todo homem que verdadeiramente se arrepende e crê será salvo. Quando Esaú descobriu que tinha perdido a primogenitura, ele quis tê-la de volta. Ele pediu com lágrimas por sua primogenitura, todavia não a obteve de volta. Ele pensou que pudesse consegui-la de volta do seu pai ao preparar-lhe uma refeição. Pecadores dizem que, tendo perdido o céu devido à iniquidade própria, eles podem ganhá-lo novamente ficando pesarosos dos seus pecados e vivendo uma vida melhor. Mas Esaú não tinha como conseguir sua primogenitura de volta do seu pai, não importa o que fizesse. Pecadores não podem comprar seu passe para o céu simplesmente desistindo dos seus pecados. Eles só podem alcançar o céu mediante a livre graça de Deus. Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Ao saber que seu pai não daria de volta a sua primogenitura, prometeu que quando seu pai morresse, ele iria matar seu irmão Jacó. Assim ele teria sua primogenitura de volta. Esse não é o tipo de arrependimento que vem do Espírito Santo de Deus. Não obstante, muitos homens são assim. Eles dizem que sentem muito pelos seus pecados, só porque seus pecados os fazem muito infelizes. Não se arrependeram verdadeiramente, farão as mesmas coisas de novo. Esse tipo de arrependimento deixa-os em seus pecados e agrava ainda mais a culpa que sentiam antes. Reitero, Esaú não se arrependeu verdadeiramente. Não seria verdade então dizer que ele mereceu perder a sua primogenitura? Não seria verdade que Esaú mereceu a ira de Deus? Nosso texto é extraído de Romanos capítulo 9, no versículo 22 lemos: E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Romanos 9, 22, 23. Essa passagem não diz coisa alguma sobre Deus destinar homens à destruição. Os homens se preparam a si mesmos para a destruição. Deus nada tem a ver com isso. Quando os homens são salvos, é Deus que os destina à salvação. Toda a glória pela salvação de qualquer homem pertence a Deus. Toda a culpa pela condenação de qualquer homem pertence àquele homem. No último grande dia, todo mundo virá até Jesus para ser julgado. Os justos irão para o lado direito. Jesus dirá a eles: Vinde, benditos do meu Pai. Possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, como diz Mateus 25:34. Para as pessoas à sua esquerda, Jesus dirá: Apartai-vos de mim, malditos. Ele não dirá: Vocês que são amaldiçoados pelo meu Pai, para o fogo eterno, preparado não para vocês, e sim para o diabo e seus anjos. Mateus 25:41. A salvação é inteiramente de Deus. Vinde, benditos do meu Pai. A eleição está embutida nessas expressões. Livre graça está aí em toda a sua extensão. Porventura respondi a essas duas questões honestamente? Tentei dar uma razão bíblica para o procedimento de Deus com os homens. Deus salva os homens através da sua graça. Se os homens perecem, é por sua própria falta. Estas são duas coisas diferentes. Alguém me pergunta: como é que eu reconcilio essas duas doutrinas? Não tento reconciliar, amigos. Essas doutrinas são amigas. Ambas são encontradas na palavra de Deus. Estas verdades não são inimigas para serem reconciliadas. Elas não precisam ser reconciliadas. Concordo que há muitas coisas na palavra de Deus que são difíceis de se entender. Até mesmo se eu não posso compreendê-las, ainda tenho que crer nas coisas escritas na palavra de Deus. Não é questão de ter fé mais do que entendimento. Deus não se contradiz, embora Ele ame a alguns e a outros não. Pecadores, se vocês perecem, a culpa estará sobre as suas cabeças. Suas consciências dizem isso. A palavra de Deus confirma esta verdade. Vocês se destroem a si mesmos porque rejeitam a Cristo. Se são salvos, não é por causa das suas boas obras e escolhas. Vocês só podem ser salvos
pela livre e soberana graça de Deus. O evangelho que é pregado a vocês é este: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Que graça seja dada a você, meu amigo, para obedecer este mandamento, que você crê em Cristo, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Quem pode contar as glórias e as vitórias da livre graça de Deus? A graça disponível traz o esperto Jacó à glória. Esta graça leva muitos pecadores miseráveis e desobedientes aos céus. Que Deus faça com que esta doutrina se torne realidade na sua vida. Peça ao Espírito Santo de Deus que ensine o teu coração. Amém.